Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos fazer aqui uma breve meditação, mas você é convidado a continuar essa meditação durante a semana, nos nossos pequenos grupos. Nós vamos trazer aqui alguns desafios, obrigado, para você pensar aí durante essa semana. Esse mês, a Igreja Batista, de uma forma geral, ela para refletir sobre o serviço, sobre o chamado que Deus tem para a nossa vida. Afinal de contas, Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu por nós, para nos dar a vida eterna. Um dia, nós vamos viver essa vida eterna ao lado do Pai, para sempre. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos fazer algo aqui na terra. E o que fazer? Isso nós chamamos de chamado, serviço ao reino. Deus nos chamou para algo. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, nós cremos nisso. Nós não estamos aqui para esperar a volta de Cristo deitado numa rede, tomando um suco de laranja. Nós não estamos aqui para aguardarmos a segunda volta de Cristo apenas assistindo o culto. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém, irmãos? E esse mês de junho, nós refletimos sobre isso. Qual é o meu propósito aqui na terra? Por que eu estou fazendo aqui? Por que Jesus não voltou logo? Por que nós estamos nesse mundo tão difícil, de tanta luta, já que nós já temos Deus no nosso coração, e Ele já morreu por nós, já pagou o nosso pecado. Existem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, e por meio do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso chamado, do propósito que Deus tem para a nossa vida, esse evangelho vai chegar a outras pessoas, e é isso que nós cremos. Nós estamos aqui na terra a igreja está aqui na terra ainda, três coisas basicamente: para adorar a Deus, para aprender acerca de Deus e para falar daquilo que nós aprendemos para outras pessoas. Nós chamamos de adoração, edificação e evangelização. Essas três coisas que nós estamos aqui. Para adorar, vocês adoraram aí de uma forma tão linda, né? Vocês precisam algum dia ter a experiência de estar aqui no púlpito e vendo vocês adorando. É lindo a igreja adorar o Senhor. Isso é só um ensaio daquilo que nós vamos fazer no céu. Mas nós estamos aqui também para aprender acerca de Deus, que chama-se edificação. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar acerca de Deus, conhecermos mais Deus. Chama-se edificação. Nós estamos sendo edificados por meio da palavra. Temos a escola bíblica, temos os nossos cultos. Você tem a sua Bíblia para estudar em casa, para aprender acerca de Deus. Conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas nós estamos aqui também para falar disso que nós conhecemos para o nosso vizinho. Ele precisa saber dessa beleza, disso tudo que nós vivemos aqui. E é sobre isso que esse texto nos fala em Marcos, capítulo 3. Marcos 3. O evangelho de Marcos é o evangelho mais curto que tem, dos sinópticos. É o evangelho que Marcos escreveu com visão aos romanos. Queria falar para os povos não alcançados ainda. Ele queria dizer que Jesus é um servo. Jesus, ele veio ao mundo para servir, gente. A ceia que ele fez com os seus últimos discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, você conhece, esse texto está em João 13. Então, Marcos, ele traz a ideia de Jesus, o Messias, o servo. Aqui, a partir do versículo, nós vamos ler Marcos 13, a partir do versículo 13. E vamos ler somente 3 versículos, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade e expelir demônios. Só até aí. Pai, esta é a tua palavra, Deus.
nós pedimos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender a Tua palavra, ó Deus, para que, uma vez ela entendida, ó Deus, nós possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Marcos William Buckley, ele, um comentarista bíblico, ele diz que o livro de Marcos é o livro mais importante de todo o mundo, porque foi a partir de Marcos que Lucas e Mateus escreveu o seu evangelho, segundo os historiadores. O livro de Marcos, por exemplo, o livro de Mateus, por exemplo, dos 661 versículos que tem em Marcos, 606 tem em Mateus. Ou seja, Mateus reproduziu boa parte do evangelho de Marcos no seu livro, que Mateus registra. O livro de Marcos é um livro muito importante, é uma síntese. Marcos é bem objetivo, ele fala de uma clareza muito resumida do que era o Evangelho. E aqui onde nós acabamos de ler, Jesus chama os 12 discípulos ali para os comissionar, para o ide, para ir pregar. Esse texto nos mostra algo tremendo e eu queria pensar com vocês apenas 3 coisas para você meditar durante essa semana. Eu convido você a pegar esse texto e ler na sua casa e ver o que faz sentido no seu chamado e naquilo que você está fazendo aqui. Esse texto nos mostra o tríplice propósito de Jesus para um chamado. E é sobre esse tema que nós vamos pensar nessa noite, nesses breves instantes que seguem. O tríplice chamado de Jesus para um chamado, o tríplice propósito de Jesus para um chamado. O primeiro propósito de Jesus para um chamado está lá no versículo 13, que diz que ele chamou aqueles que ele quis. Olha que coisa interessante, igreja, você que está aqui, nos visita, quem sabe está a primeira vez assistindo esse culto, olha, o querer de Deus, a vontade de Deus, o propósito que parte do coração de Deus. Jesus, na sua cabeça ali, antes de subir ao monte, ele chama pessoas que ele queria, que ele quis, intencional, uma forma clara dentro do seu propósito, dentro do seu querer. Que coisa linda. É você pensar que Deus quer, Deus quis, Deus tem um plano específico na vida de cada um de nós. É isso que é a primeira coisa que eu queria que você pensasse aqui, que Jesus tem um propósito para a nossa vida, e esse propósito é um propósito intencional, que diz de uma forma clara e precisa, a partir do versículo 14, que diz, então, ele designou os 12 para estarem com ele. Jesus quis chamar 12 pessoas, 12 apóstolos, para estarem com ele. Primeira coisa que você precisa botar no seu coração, dentro do seu chamado. Deus te chamou para alguma coisa? Certamente sim. Deus tem um propósito para a sua vida? A Bíblia diz que sim. Nós não estamos aqui perdidos, nós não estamos aqui ao léu, é uma das grandes perguntas da filosofia. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? Esse texto nos explica. Nós somos filhos de Deus, nós fomos chamados para estar com Ele. Primeiro propósito. Olha que coisa linda, gente. Jesus, dentro do seu poder absoluto, Deus, o Criador do universo, Ele poderia falar assim, olha, eu quero que vocês, eu tenho um propósito para vocês, e vocês vão lá e façam aquilo que eu estou mandando. Tipo assim, ou qualquer outra coisa. Ele tem todo o poder. Só que ele falou assim, olha, eu tenho um propósito para vocês, eu quero vocês, mas eu quero vocês para estarem comigo. Coisa linda, gente. Faz todo o diferencial. É um Deus que quer a sua amizade. É um Deus que quer um relacionamento contigo. É um Deus que quer caminhar com você. Você não está só. E, queridos, a gente para pensar diante de milhões de possibilidades de um homem sozinho nesse planeta. No seu trabalho, por exemplo. Alguns sozinhos, dentro da própria casa. Temos falado sobre essa importância de entendermos que nós não estamos aqui sozinhos.
E essa companhia é nada mais e nada menos do que a do próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele te escolheu para você andar com Ele. Que versículo poderoso. É saber que, se porventura, algum dia, você se sentir só, quem sabe, na sua caminhada profissional, na sua caminhada relacional, amorosa, ou até mesmo, Deus o livre, o guarde, de um dia você está, quem sabe, num leito de um hospital, mas você saber que você não está ali só. Porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Faz toda a diferença. O nosso propósito de estar aqui nessa terra e fazer a vontade de Deus não é um propósito ao léu. Não tem falta, não há falta de direção. Há alguém que está conosco. A Bíblia vai nos dizer isso de uma forma clara e precisa. Por exemplo, em João 15, Jesus falando aos seus discípulos, versículo 4 diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto a si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O primeiro propósito que Deus tem para a sua vida é de estar contigo. Agora aqui, esse versículo ele vai nos mostrar algo importante, e é importante que você pare e pense sobre o que esse versículo vai nos dizer, dentro desse propósito que Deus tem para andar contigo, diz que os discípulos foram. Jesus quis, chamou e eles foram. Deus não obriga você a estar com Ele. Deus não força ninguém a estar com Ele. Deus chamou os discípulos e esses discípulos foram, sem ser obrigado. Aqui talvez está o grande desafio para o nosso tempo, aliás, para todos os tempos. O homem se permitir, ao ouvir o chamado de Deus, se colocar à disposição e ir em direção a Deus. Eu queria te perguntar nesse primeiro propósito, você tem andado com Deus? Isso é claro na sua caminhada? Você sente a presença de Deus lá no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento? Você sente Deus na sua vida? Deus está contigo aí, agora, nesse momento? Você tem essa convicção? Nos momentos mais tenebrosos da sua vida, nos cantos mais escuros da noite, você tem a convicção de que Deus está contigo? Talvez a ausência dessa percepção seja um não a um chamado. Ou talvez a não escutar que Jesus um dia te chamou para estar com Ele, e por conta da correria da vida, ou seja lá o que for, você não disse sim a estar com Jesus. Primeiro propósito na sua vida, primeiro propósito na vida daqueles que querem servir a Deus, é o propósito de estar com Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa que esse texto nos mostra de uma forma linda, é que Jesus chama os 12 para estar com Ele, para caminhar com Ele, para aprender dEle, para ouvi-lo. O versículo diz seguidamente, para os enviar a pregar. Deus quer que você ande com Ele, para que você aprenda dEle o que fazer, e para fazer. Para pregar. É aquilo que eu disse aqui na introdução dessa mensagem, a Bíblia nos chama a fazer algo. Todos nós precisamos servir no reino, e vamos servir falando de Deus. Pregar o Evangelho não é simplesmente isso que eu estou fazendo aqui, isso aqui talvez seja a parte mais fácil, você pegar um microfone, estudar um texto bíblico e falar para um público. Pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Testemunhar do Evangelho, as pessoas saberem que você segue a Cristo. Isso é pregar o Evangelho, é lá no seu trabalho, é na sua faculdade, é no seu relacionamento, você pregue o Evangelho. Alguém já disse, pregue o Evangelho, se preciso for, fale de Cristo. Você prega o Evangelho através da sua vida, das suas atitudes.
O texto vai nos mostrar que o propósito de Cristo, o segundo propósito que nós vamos ver nesse texto, é o propósito de serem enviados a pregar o Evangelho. Jesus nos mostra isso em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui para andar com Deus e para falar de Deus. Amém, irmãos? Fale de Deus. Os apóstolos, uma certa vez, foram levados ao tribunal do Sinédrio, apanharam, e eles falaram para eles: olha, vocês estão proibidos de falar de Deus. E eles disseram: como vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Talvez do lado da sua casa, a porta do seu apartamento, tenha alguém que precisa ouvir de Deus, desse Deus que está contigo, desse Deus que está no teu coração e que anda contigo, e que precisa ouvir. Jesus nos chama para falar desse Deus maravilhoso. Conta-se a história de um famoso violonista. Ele sentiu o desejo, uma certa feita, de comprar um determinado violino muito raro, muito caro. E ele soube que um determinado colecionador tinha esse violino. Ele foi até lá, até esse colecionador, juntou uma grande quantia de dinheiro que ele achava que valia aquele violino, e foi lá até aquele homem. Quando chegou lá até aquele homem, ele se espantou ao saber que aquele homem não estava disposto a vender aquela peça rara, aquele violino tão precioso. Então, antes de ir embora frustrado, ele disse: olha, você permite que eu, ao menos, toque, pelo menos uma vez, uma música nesse violino? E o colecionador, sabendo que ali estava um grande violinista, permitiu que ele tocasse. E quando ele começou a tocar na sala daquele homem, aquele violino, a música, a harmonia, a beleza, a grandiosidade daquele som e daquele violino encheu todo aquele ambiente, de maneira que o colecionador falou assim: não, leva esse violino. Outras pessoas precisam ouvir desse som. Ele não pode ficar na minha galeria guardado. Ele precisa abençoar outras pessoas. É essa a mensagem do Evangelho. Nós não podemos ficar para nós, guardar numa prateleira. Outras pessoas precisam ouvir esse som da mensagem de Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E essa mensagem vai ser falada por meio dos seus discípulos, daqueles que servem, daqueles que estão com Cristo. Daqueles que ouviram de Cristo, vão falar para outras pessoas, vão tocar essa música no coração de outras pessoas. Segundo propósito, pregar o Evangelho. Você foi chamado a pregar o Evangelho. Terceiro e último propósito que nós vamos ver nesse texto. Versículo 15. Jesus o chamou para si, para estar perto dele. Os enviou para pregar o Evangelho. E o versículo 15 diz: a exercer a autoridade e expelir demônios. Igreja, você que nos visita aqui pela primeira vez nessa noite, esse tríplice propósito, daqueles que servem a Deus, daqueles que entendem que Deus nos chamou para algo, é combater o mal, com a autoridade do nome de Jesus. Nós estamos aqui, igreja, para lutar contra o mal. O mal, ele está aí sendo revelado de N maneiras. Podemos pensar aqui nessa cultura desse tempo contrária à Bíblia, contrário à vontade de Deus, contrário à igreja, o Evangelho. Podemos pensar o mal sendo revelado através da mídia, das músicas, da prostituição desse tempo. Podemos pensar de tantas formas que o mal está aí, e a pregação do Evangelho tem esse papel de transformar um ambiente de trevas em luz.
transformar este mundo melhor, tirar pessoas que estão caminhando em direção ao mal. Gente, a Bíblia está dizendo aqui demônios. Tem pessoas que estão achando que, sei, que o mundo é Alice no País da Maravilha, que está tudo lindo, que as coisas estão acontecendo aí, desculpa a expressão, até de certa forma chula, o pau está quebrando aí fora, gente. E a gente está... Isso são obras do demônio, não tenha dúvida. Algumas coisas estão acontecendo em algumas famílias, que as pessoas não estão percebendo que tem obra do mal aí acontecendo. A Bíblia vai nos dizer, apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Demônios. E Jesus envia os seus discípulos, eu e você, para combater esse mal, cara. Talvez na sua cabeça esteja aí uma representação de um exorcismo, ali alguém com a mão para trás, falando aquelas coisas todas esquisitas e tal, você falando, em nome de Jesus. Não, talvez necessariamente desse jeito, cara. A gente expulsa demônios pregando o Evangelho. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É quando a igreja prega o Evangelho segundo o propósito. Demônios precisam sair da frente, porque a palavra de Deus entra naquela casa, a vida dela é transformada, o Espírito Santo entra, e o demônio precisa sair, porque onde a luz chega, as trevas se dissipam automaticamente. Deixa eu fazer aqui um parênteses, rapidinho, queridos. Nossa igreja agora em agosto vai oferecer um curso aqui. É estranho, né? Porque a igreja batista tradicional, que é a nossa, você não vê muito essa movimentação de exorcismo, não vê. Porque nós cremos que quando nós adoramos a Deus, ensinamos a palavra, evangelizamos, o demônio não aguenta ficar. Ele tem que fugir, ele tem que sair, assim nós expulsamos os demônios. Nós precisamos aqui... chamar, e aquela coisa que você, nada contra, mas você dificilmente vai ver isso aqui. Então, a gente tem algumas dificuldades, às vezes, de lidar com um tema desse, de cura e de libertação. Nós vamos oferecer aqui em agosto um curso da EFOL. Bota no seu coração aí. Você tem vivido um ambiente, tem percebido algumas coisas na sua casa, o ambiente seu de trabalho. Meus irmãos, talvez precise de alguém ou de algum conhecimento dentro dessa área de libertação. E esse curso, ele vai fornecer ferramentas de libertação. Não é essa libertação, repito, que você vê aí necessariamente de todo aquele exorcismo, não. É uma libertação de pregação da palavra, de você libertar através de oração e focando em pontos chaves da vida de pessoas. Fica aí. Fechando aqui o parênteses, qualquer coisa procure Ivone aí, né, Ivone? Ivone está à frente, me procure, e você vai poder fazer esse curso aqui na igreja. Curso, pasme aí, viu, batista tradicional, curso de libertação. Meus irmãos, nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar. Eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos encerrando a nossa reflexão. Deus nos chamou ao combate. Deus nos chamou à luta. O diabo, ele não está brincando de ser diabo, não está brincando, e tem algumas pessoas brincando de ser igreja. Nós precisamos levar a sério esse combate ao mal. O mal está aí destruindo famílias, acabando com o casamento, destruindo carreiras, levando pessoas para o inferno. O nosso foco aqui na terra é evangelizar, meus irmãos. É falar de Jesus, é libertar pessoas. E para libertar essas pessoas, nós precisamos ir lá, com estas ferramentas libertadoras, de pregar o Evangelho. E isso como é feito? Primeiro, estando com Ele. Não tente expulsar demônios sem estar com Deus. Não tente. Nós vemos na Bíblia alguns discípulos, algumas pessoas que tentaram e não conseguiram, porque não tinha intimidade, não tinha presença de Deus. Primeiro propósito aqui, falamos, esteja com Deus. Segundo, pregue o Evangelho. Só vamos expulsar demônios pregando a palavra. João
8:32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E o 36 de João 8 diz, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pregar o Evangelho. Eu queria que você saísse daqui com esse tríplice propósito da sua vida, entendendo. Igreja, nós estamos numa intensa batalha espiritual, o Brasil está enfrentando uma intensa batalha espiritual, as famílias, ideologias demoníacas, isso é coisa do demônio, gente, ideologias demoníacas no nosso tempo, e que nós só vamos vencer pregando a palavra, vivendo a palavra. Nós estamos vivendo uma intensa luta, essa igreja, igreja, a gente precisa estar atento, cara. Desculpa. A gente começa a perceber algumas coisas na liderança, e esse choro é de perceber que algumas pessoas não estão percebendo. Semana passada o pastor Guilherme aqui retratou no púlpito a luta que ele está passando lá com o pai dele. Eu não estou falando que foi o demônio que foi lá e trouxe a doença do pai, não é nada disso. Os demônios, eles se apropriam das circunstâncias, das contingências, e a coisa, e os desdobramentos são terríveis. O pastor Guilherme aqui do púlpito recebeu uma notícia do pai dele, vocês estão acompanhando, olhe pelo pastor Guilherme, essa semana ele estava preparado para ir para São Paulo, para visitar o pai, a esposa dele testa o Covid, a Paula. A gente estava enviando um uniforme de Bafatá, vocês perceberam, uma luta, 5 meses levantando aqueles uniformes, na hora que vai embarcar no avião, tudo pago, tudo direitinho, vem a Receita Federal e bloqueia tudo. Meus irmãos, essa semana, alguns têm acompanhado, minha mãe, lá em São Paulo, convulsionou 8 vezes, está internada no hospital, é uma luta muito grande, cara, e às vezes a gente está assim, sem perceber, isso é luta, cara. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para combater esse mal com autoridade, no nome de Jesus. Hoje pela manhã, eu estava aqui ministrando, durante o culto, e vivendo esse ambiente, minha mãe está internada, quadro muito crítico, e atento ao celular o tempo todo, meu cunhado me mandou uma mensagem, falou assim, olha Flávio, o hospital me mandou a notícia, pedindo para que a gente vá lá no hospital agora pela manhã, e vocês sabem, quando o hospital chama no hospital, é que a coisa está ruim, né? E ele se prepara aí, eu estava aqui no púlpito de manhã, voltei aqui para o púlpito, segurei, terminei o culto, sabendo que poderia não ver mais minha mãe. Fui ali para o gabinete, falei, Senhor, hoje tem batismo, Deus. Eu quero estar aqui à noite, Senhor. Porque, obviamente, eu iria correndo para São Paulo. E logo em seguida, meu cunhado manda uma mensagem, falou assim, olha, Flávio, ela ainda continua no estado muito crítico, mas ainda não chegou a hora dela. Isso é luta, cara. Provavelmente, hoje ou amanhã, eu falo isso para que vocês orem. Eu devo estar indo a São Paulo. Meus irmãos, nós estamos fazendo um evangelismo em combinado, vamos levar 1000 kits de evangelismo em combinado. Nós estamos entrando num terreno do inimigo, cara. Tu acha que ele não vai atacar? Nós hoje, agora, acabei de receber uma notícia, nossa congregação em Taguatinga, gente, isso é lindo, o pastor de Taguatinga está entrando na casa pastoral, hoje, uma casa pastoral que nós construímos em Tocantins, você, cara, através do seu dízimo, da sua oferta, lá no Tocantins, lá no meio do Tocantins, essa igreja avançando em Taguatinga do Tocantins, o pastor mandou um áudio, feliz da vida, uma casa linda, você precisa ir lá conhecer.
nós estamos invadindo o terreno do inimigo, cara. Invadindo. E nós não vamos recuar, não, cara. Estou num embate aí com a convenção, em relação a algumas frentes missionárias terríveis. Hoje chamei o corpo diaconal, conselho missionário. Meus irmãos, terrível a luta, terrível. Ore pelo pastor Lúcio Flávio, ore pelo pastor Guilherme, ore pelos diáconos dessa igreja, ore pela liderança da igreja. Porque nós estamos aqui, queridos, para combater o mal, expulsar demônio, e nós vamos expulsar em nome de Jesus, cara. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que triunfa, é a igreja que não recua, é a igreja que avança, e que as portas do inferno não vão prevalecer. Esse é o propósito da igreja. Mas para isso você precisa estar com Ele. Precisamos estar juntos. Vou fazer 2 apelos aqui. Primeiro, você tem consciência de estar com Ele? Segundo o convite, segundo o seu chamado, você tem essa consciência? Você pode dizer, bater no peito: eu estou com Ele. Eu subi para o monte, eu estou com Ele. Como aqueles 12. Se você não está, faça um propósito hoje com Ele. Com Jesus, não é com a igreja, não é com o homem, não é com o pastor, é com Jesus. Jesus, bota meu nome nessa relação dos 12 aí. Eu vou subir contigo, Jesus. Eles subiram para o monte. O que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Está com Ele. Você está com Jesus? Se não está, eu quero orar por você agora. Você entregar a sua vida, o seu coração, a sua casa a Ele. Jesus, vem aqui, habita no meu coração, eu quero estar contigo. Eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Quem aqui quer ter esse compromisso, estar com Jesus? Levante uma de suas mãos, Deus abençoe. Mais alguém? Jesus, vem no meu coração, eu quero caminhar contigo. Mais alguém? Dá um tchau daí que eu vou orar daqui mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, caminhar com Ele. Não aceite nada menos do que isso. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Segundo convite que eu quero fazer para você nessa noite. Jesus chama para estar com Ele e o envia a pregar. Igreja, Deus tem mais para você, cara. Tem mais, cara. Eu quero ousar e ser boca de Deus na sua vida hoje, dizer que Ele quer te enviar, como Ele enviou os 12. E aí é um chamado missionário mesmo. Não sei para onde. Talvez para outras fronteiras. Quem sabe Ele pode usar a sua profissão em outros lugares. Te chamar para o seminário para você fazer teologia e se tornar um pastor, uma pastora. Deus tem um propósito para a sua vida e para te enviar diante desse propósito. Mas você precisa dizer sim, cara. Deus, põe o meu nome aí. Agora em agosto, segundo semestre, eu vou fazer a minha inscrição na faculdade de teologia. Eu vou parar de botar Deus em segundo plano. E eu vou. Eu não vou enviar, não, eu vou. É esse segundo chamado que eu quero colocar no seu coração. Deus pode te usar na África, na China, na Coreia. Mas Deus pode te usar aqui em Brasília, como um missionário. Lá no seu condomínio, cara. Ele te enviar para você pregar o Evangelho a partir da sua casa. Abrir a porta da sua casa. E chamar o vizinho do lado e falar assim: olha, nós vamos ler a Bíblia aqui, você quer vir? Nós vamos pregar o Evangelho aqui, você não precisa falar isso para ele, mas você vai expulsar demônios aqui. Todo mal que está na sua casa e na sua família vai sair a partir daqui. Você pode fazer isso. E eu não vou pedir para você se manifestar levantando sua mão, nem vir aqui à frente.
eu vou pedir para que você, diante de Deus, só você e Deus, diga: Senhor, eu aceito esse desafio. O chamado que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito. Eu quero ir. Providencie os recursos, Deus. Abra as portas necessárias. Envie, ó Deus, o curso, o seminário, a teologia. Pai, confiamos de que o Senhor que chama, o Senhor providencia, o Senhor capacita. Pai, tem pessoas aqui nesse momento que estão dizendo sim para o Senhor. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, envia-os a pregar, Pai. Pode ser em outras nações, ó Deus. Falar em outras línguas. Pai, ser embaixadores de Cristo em outros continentes, ó Deus. A partir dessa decisão de hoje aqui, Pai, de pregar o Evangelho. Se você aceita, você não precisa verbalizar, só diga no seu coração: eu aceito esse propósito. Espírito Santo de Deus, colha cada sim. Confirme, ó Deus, o chamado de cada um deles. Aonde o Senhor os quer enviar. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Brasília, Goiás, Tocantins, Venezuela, Chile, América do Sul, América do Norte. Oh Deus, o mundo é um campo missionário. Envia os teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus.